vocês, criança é a coisa mais deliciosa do mundo. Eu, os meus sobrinhos, eu tenho 5 sobrinhos de sangue, né? Filhos da minha, os 2 meninos da minha irmã e as 3 meninas do meu irmão. São a paixão da minha vida. Só que tem um problema, né? Qual é o problema? Eles cresceram. Eles continuam sendo a paixão da minha vida, mas eu não sou mais a paixão da vida deles. É diferente. Aí que está o drama. Aí que tá o drama. Minha sobrinha, eu sou a confidente. Então, namoros de agora, né? E que ela já foi casada, já teve 3 crianças, mas ela é uma amigona do marido. Ficaram mais amigos agora do que eram antes. E um conta o segredo para o outro. Ele tem uma namorada e ela também tem. Mas de vez em quando ele tem uma recaidinha. Aí ela falou assim: tia, não dá para eu trabalhar no Rio e ter minhas crianças aqui em Eugenópolis. E ela, minha filha, ela é empresária agora, ela tem um grande projeto. Mas eu não aguento ficar sem meus filhos, tia. E o Lucas não quer ir para o Rio. Tanta universidade, tia, tanta escola maravilhosa. E agora eu posso dar isso para ele. Ele não quer, ele quer o equipe de Muriaé. Ainda tem 2 anos para ele no equipe. Ela falou: tia, como é que eu fico sem meu broto? Eu não fico, filho. E ela está, coitadinha, sofrendo. Porque se tivesse pelo menos um avião para aliviar de vez em quando, a própria empresa paga. Ela veio agora trazida, que ela estava cansada demais, ela veio buscar as crianças no último fim de semana com ela. Minha filha veio de táxi, do Rio de Janeiro aqui. O táxi esperou ela juntar tudo, organizar tudo e voltou com ela. Ela falou: tia, agora eu sou executiva. Eu falei: é igual a minha mentora. Editora, executiva, da memória nada. Olha, eu vou agora colocar... jornalista, eu estou por cima e não estou prosa. Já tem tudo aqui no meu livro. O que foi? Você que é anjo, a Carla foi portadora do anjo. Ah, meu Deus, eu não sou anjo, não. Anjo é a Maria. Cadê a Maria? Pois é, cadê a Maria, né? A Maria está meio que cansada. Cadê? É porque ela está com a família lá também, né? Ela falou que está com a família. A minha mãe eu mandei mensagem. Mas, vamos fazer o seguinte? Que hoje a gente tem muita coisa para falar. E hoje vamos ser bem diretas, porque eu tenho que parar hoje às 7h30. Então, tem que dar conta da gente fazer. Mas, antes... Vamos especificamente sobre o nosso trabalho, contar aqui para a mentora como foi essa semana. Dilma Schuster, como foi essa semana? A Maria chegou, deixa eu abrir ela para aqui. Eu trabalhei feito louca essa semana. Peraí, deixa eu ver. Maria! Cheguei atrasada, mas cheguei. Que bom, querida! Muito feliz de ver vocês. Calor, né? Tudo de cabelo preso. Maria, você fez uma falta na última semana. Todo mundo, cadê a Maria? A Maria nunca falta. Puxa vida, liga para a Maria. Aconteceu alguma coisa com ela? Eu falei assim, vou mandar mensagem. Aí mandei mensagem, você não respondeu. Aí eu falei: gente, pode deixar que assim que acabar aqui eu vou ligar para ela. Aí assim que você mandou, mas não, tá tudo bem, eu já falei com as meninas, tá tudo bem com a Maria, todo mundo preocupada, porque você você não atrasa, né? Então... Não, eu achei, sabe o quê? Que a Maria tinha ido dar uma volta para outros lugares. Estava na malandragem. Estava batendo merda, como dizem as meninas. Para que a gente é... Não é para ter asinha? Claro, né, Dilma? Claro. Ela estava batendo as asinhas de anjo dela. Batendo cantarinha. Estava. As asinhas angelicais. Esse adjetivo aí não pode tirar, não. Imagina. Maria, ai, tão bom ver vocês. Meninas queridas, uma boa noite. Sejam muito bem-vindas para boa noite. Encontro. Boa noite. A vida dá um livro. Que lindas que vocês são. Vocês é que são lindas, são as mentoradas do meu coração. E eu estou muito feliz. E vamos hoje, olha, a aula de hoje
Está uma delícia que eu preparei para vocês. Imagino. Vamos começar com aquela nossa apresentação da semana. Vamos ser objetivas, Dilma Schuster, principalmente. Vamos ser objetivas. O datilógrafo, o meu digitador, ele está batendo meu prefácio. Gastei um tempo fazendo meu prefácio. Escrevia, estava hoje, não está bom. Deixava lá. Botava em frente, aí corrigia, tirava, punha, guardava para ler. Só, então você vai tomar uma bronca. Não é agora para ficar nessa loucura da edição ainda. Mas né? eu escrevi o prefácio. Já pronto? Não, ele está assim. Ele ficou até bom. Aliás, eu nem sei se aquilo é um prefácio, porque eu sou caloura. Eu não sei se aquilo vai ser as orelhas, se aquilo vai ser atrás. Eu sei que conta pra gente, o que é que você escreveu no prefácio? Eu ia mostrar para vocês, que o menino já está no meio da digitação. Tá, não, olha só, você vai mandar pra gente, então, lá no grupo. Mas deixa eu fazer um apanhado em curto. Faz um apanhado dele, isso. Eu fiz assim, era para eu pôr o que me levou a escrever esse livro. Ótimo, ótimo. Eu pus tudo baseado nisso. Eu não tive como não relevar o meu Deus. Mas eu fiz assim, sem mostrar aquele espírito doentio de religião. Porque o que me aconteceu comigo não foi doentio, foi vida. Então, eu salientei em poucas palavras, falei como é que se deu a coisa. O meu despertar. Mas, ao mesmo tempo... o que é isso? Alguém esqueceu o aparelho telefônico aqui? Aí, escuta o que aconteceu. Eu fiz aquela relevância, aquela introdução, e falei um pouquinho sobre como se deu o processo do despertar, sem usar o termo despertar. Mas é um termo bonito, despertar é bonito. Está na moda, o despertar de uma nova consciência. Aqui, mas não tem um mistério no livro? Não tem que alguém descobrir que aquilo ali foi um despertar? Sem que eu fale? Pode. Então, pode. Eu tentei fazer isso. Eu tentei como se alguém fosse ler a minha obra e dissesse assim, gente, mas que despertar foi esse? Aí, o que eu fiz? Eu estou imaginando tudo assim. Por exemplo, quando eu escrevi da Fazenda, eu não nasci antes da Fazenda. A Fazenda já estava lá. Eu coloquei uma pessoa que se encanta por histórias, me contando uma história, que era minha mãe. Sobre a história, como é que ela chegou com o papai, que eles eram despreparados, mas que eles esperavam, eles tinham certeza do potencial deles, apesar do papai ser uma pessoa muito limitada por um problema de saúde, mas não expliquei, não fiquei detalhando muito. Mas que a mamãe foi assim uma força, assim que o inspirou, foi um. Mas você colocou isso no. Mas você colocou isso no prefácio? Estou pondo na Fazenda. Tá, mas não foi no prefácio. Não, o prefácio eu falei, fiz uma relevância sobre como se deu o despertar, sem falar que foi despertar. Eu falei sobre uma luz que surgiu na minha vida, que foi trazida por um anjo, que eu me baseei na Carla. Porque sem a Carla esse trabalho jamais seria feito. Primeiro foi Deus, depois foi a Carla. Mas eu não mencionei o nome dela. Eu falei que um anjo que me trouxe até uma mentora, que essa mentora tem feito coisas maravilhosas, que foram trazidas por esse anjo, e que ela tem me inspirado. Aí eu falei, não falei que você é pesquisadora, jornalista, mas eu falei assim, que tem um projeto lindo que me chegou virtualmente, que eu nunca tinha participado, e foi mais uma oportunidade de me avançar um pouquinho, de conhecer um pouquinho mais. Não mas só você colocou isso no prefácio? De me relacionar um pouquinho com os pequenos. E falei um pouquinho, assim, do meu anjo, de quem me trouxe, mas assim, sem falar muito. Falei. Aí eu mencionei um pouquinho a seu respeito, só assim, porque eu não sabia quem era você. Você não se fala de si. Eu já pedi, manda um livro para mim, que eu vou mandar um pix para você. Você não me mandou o livro. Eu não te conheço. Mas eu tentei te conhecer. Fui lá no Google, quem que é Josiane Duarte? Aí ele me deu todas as palavras. Você apareceu rindo, falando do seu projeto, o que você já realizou, pessoas falando. Eu falei, outra Google tagarela. Aí eu tirei, pincelei, canetei. Falei, agora que eu caneto a Jô, canetei você para lá e para cá. Eu fiz igual o Rui Castro fez com você.
Eu fui lá e falei assim, a nossa mentora, e falei com poucas palavras, mas coloquei lá em cima, porque também eu não posso falar mais, né? Porque já está o mundo todo para obedecer aí. Aí, o que eu fiz? Agradeci as minhas colaboradoras pela paciência comigo, pelos momentos bons na reunião. Falei também dos meus ancestrais, mas assim, sem puxar saco. Falei daqueles familiares e amigos que me revestiram de amor e de humildade, porque eles eram humildes demais. Mas não falei assim na humildade em si, fui muito superficial. Porque o menino falou assim, que livro é esse seu? Aquele prefácio seu que eu achei que for dar umas 3 páginas, só deu uma página e outra. Eu falei, então, por que eu vou ter que pôr, porque uma página e outra, capaz de eu não dar nem meio livro, né? Porque eu estou escrevendo, fazendo um pedacinho desse tamanhozinho. Aí, o que aconteceu? Eu estou muito sucinta. Eu vou ter que estender um pouquinho, senão o livro vai virar um catálogo. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui chegando, eu agradeci, assim, despistadamente aos meus familiares e amigos mais íntimos. Nem citei ainda ninguém que eu gostaria de fazer uma homenagenzinha, porque eu vou fazer dentro dos itens de cada subitem. Eles vão aparecer despistados e eles vão sentir quem eles são. Aí, o que eu fiz? No final, eu fiz o quê? Agradeci aos meus colegas, meus colaboradores, né, os integrantes do curso, assim, mas sem citar. Porque quando eles forem nessa página, Sua Vida Dá um Livro, vai nos encontrar lá. Que é impossível, você vai deixar a gente passar despercebido no mundo. De jeito nenhum. Isso vai sair nada. É impossível que nessa safra toda não vai sair nada. Alguém vai ter que publicar alguma coisa. Então, nós vamos ser encontrados lá. E sabe que essas mensagenzinhas que faz assim, despistado, que a gente fala assim, eu quero dedicar essa obra a Carla, por exemplo. Eu não citei o nome dela lá no prefácio, não ficar aquela coisa pegajosa. Você pode fazer na dedicatória, porque o livro tem. Uma dedicatória. Você pode fazer uma dedicatória. Quem você vai dedicar? Mas vem com o nome dedicatória? Dedicatória. Eu vou pôr dedicatória. Isso, ó, tem o título. A minha amiga de caminhada. Isso. A minha amiga de fé. A minha amiga camarada. Aí, o que eu pus mais? Aí, no finalzinho, eu pus assim, quer ver? E quero deixar os meus agradecimentos de coração, que eu não queria pôr, não quero agradecer cordialmente, agradecer insistente. Eu pus assim, de coração. Eu ia até pôr um coraçãozinho, desses virtuais mesmo. Mas não, escrevi. E agradeço de coração profundo a que eu precisei, muito do fundo do meu coração. Aqueles que, por curiosidade, ou por me conhecerem, ou então por terem participado de alguma coisa comigo, e aqueles que se dispuserem a ler esse conteúdo, que está acabando de ser elaborado aqui, por se interessarem em conhecer um pouco de uma pessoa tão simples, talvez como eles, mas que possa inspirá-los na criação de alguma coisa própria. Falei assim, eu convido vocês... Maravilhosa! Parabéns! Inspiração total! Um exemplozinho de vida que vocês também, encontrando seus anjinhos, que vocês ganhem asinhas, que vocês façam também uma história linda para os meus que ficarem, não conhecerem só a mim, mas conhecerem vocês também, fizerem parte da minha jornada. Palmas para Dilma! Parabéns! Na hora que eu sento aqui, eu falo assim, Jesus, repito para ele, quando o senhor foi, o senhor falou, não me deixaria órfã, que o senhor me mandaria um espírito iluminado, consolador, que ia me encher, como o senhor encheu os seus discípulos, e eu sinto a sua presença toda hora. Manda o Espírito Santo, Jesus, não me deixa aqui sentada sem falar nada. Que a Jo falou que não quer encher linguiça, ela quer conteúdo. Então, seja Espírito Santo, minha luz. Aí saiu o debate. Dilma, eu quero dizer uma coisa para você. Você está de parabéns. É mesmo? Porque você é corajosa e este prefácio está maravilhoso. Você sabe por quê? Depois, se você quiser, deixa eu falar. Depois, se você quiser, quando ele digitar isso, poste no grupo o seu prefácio para a gente já ir lendo, para inspirar suas amigas Carla e Maria no prefácio delas também. Tá bom? Ela... A minha mãe, eu não sei onde está, não posso fazer nada. A Lacia vai surpreender a gente, hein?
Não vai nada. Vai. Eu tô achando que eu forcei ela a entrar nesse curso. Ela não queria. E quando a gente não quer, e outra coisa, casa de ferreiro, o espeto é de pau. Vocês são 3 aí, vocês estão me incentivando a dar de mim o melhor que eu posso, sabe? Mas por quê? Porque vocês quiseram. Vocês desejaram isso. Então, não adianta a gente desejar pelo outro. O desejo, ele é algo que ele é muito particular, ele é muito pessoal. Por mais que eu quisesse que ela escrevesse, até para ser uma questão de terapia para ela, de ter uma coisa para fazer, de ter uma ocupação. Mas ela não desejava isso. Então, assim, eu não vou mais insistir. Se eu te disser que 2 vezes eu me opus, Carla, foi ou não foi? Eu falei assim, Carla, será que isso aí vai levar a algum lugar? Eu fiz igual o Filipe com Natanael na Bíblia. Será que de Nazaré pode ser o Salvador? Mas eu preciso de você que eu não te conhecia, e nem a Carla te conhecia. Eu só falei assim, Carla, você vai passar esse projeto seu? Você vai se interessar? Que a Carla está fazendo esse projeto pai dela, tem anos. Ela está com tudo pronto. Eu comecei agora, Maria também. A gente está tentando ver como é que vai. Mas a Carla mesmo falou para mim, Dilma, eu escrevo, eu acho que não está bom o suficiente. Porque você está mostrando para a gente o que é um escritor. Aí, deixa eu te falar, mas eu lia na Bíblia, não porque pastor ou padre me ensinou. Eu sento aqui e peço o Espírito Santo para vir, mas eu peço de coração e de alma. Então, eu aprendi uma coisa, que o homem tem que esperar no tempo apreciável do Senhor. A Laci, na hora que bater na portinha dela, no coraçãozinho dela, ela vai te buscar. Minha filha, eu quero fazer parte do projeto. E ela vai se virar, espernear e vai fazer. Porque o homem tem aquilo que lhe venha de Deus. Eu tentei de todo jeito não fazer como muito espiritualista, de ir lá para Deus. Mas eu tive que ir. Porque se você não reconhecer a sua fonte de inspiração, de luz e de grandeza, você não faz nada. Não sai nada. E outra coisa, eu acho que Deus, é o que você falou, eu acho que quando a gente coloca Deus como a nossa fonte, como o nosso sol, como o nosso farol, Deus ilumina e aponta a nossa direção. Né? Ele aponta a direção. Eu mesma. Isso que você fez é dele, da sua vida. Ele. Então, assim, eu acho que, por exemplo, esse nosso curso, ele é a primeira turma. Vocês são a minha primeira turma. Eu não, até eu criar essa turma, eu não existia essa turma. Vocês são a primeira turma e eu fui abençoada com as melhores alunas. Eu estou muito feliz. Mas aqui, minha meu Deus! Sabe, vocês são 3... filhinha. E cada uma de vocês... A gente ora. E cada uma de vocês me acrescenta muito. Cada uma de vocês, a Dilma, com essa espiritualidade dela, com essa beleza de alma que ela tem. Você é uma alma linda. Espontânea, ela é espontânea, natural. Espontânea, natural. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa, rapidinho. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Só tem uma coisa, você tem que ouvir mais. Você tem que ouvir suas coleguinhas, entendeu? Eu passo perto aqui, que eu não ouvi. Mas eu não vou passar mais, não. Aqui perto. Então tá, agora, ó, boquinha fechada. A hora que ele acabar de escutar, eu vou passar para você. Isso, na hora que você acabar, parabéns, porque o seu prefácio está incrível. Pelo que você relatou para a gente, está dentro do que deve ser um prefácio. Está ótimo. Então... Tá, parabéns. Posta para a gente ver, para eu dar uma olhada. Inclusive, gente, eu quero fazer uma proposta para vocês, que é a seguinte: agora que nós já estamos na fase da escrita, que nós já estamos na fase avançando, né, para o final do curso, me mandem o que vocês estiverem fazendo, que eu já posso ir dando essa... Como eu falei para vocês, né? Vocês vão ter a oportunidade também de mandar para mim, de ter uma coisa que, assim, que é uma coisa que só faço em mentoria individual, que é pegar o texto, ler o texto. Então, assim,
Vocês têm essa oportunidade, aproveita essa oportunidade. Ficou pronto? Me manda, eu dou uma lida, já dou uma lida, sugiro uma coisa ou outra e vocês já vão avançando. Aproveitem, porque, sabe, vocês têm a mentora de vocês aqui para isso. Então, Que bom. já vão fazendo isso. Para mim vai ser um prazer ler. E eu falei, eu vou repetir, cada uma de vocês me acrescenta muito. Você, Dilma, eu já falei. Carla, que é uma, meu Deus, que graça de pessoa, que coisa linda, que filha maravilhosa, disposta a embarcar numa jornada dessa, ainda antes de me conhecer, ainda antes de ter uma mentoria, fazer por conta própria, sem ser escritora, sendo mãe, esposa, trabalhando e se dispondo a embarcar nessa jornada de eternizar a vida do pai dela. Sabe, isso é lindo, isso é maravilhoso. E a Maria... Gente, a Maria, ela é uma sumidade. Eu fui me perguntando o que eu vou ensinar para essa mulher. Sabe? Ela é uma sumidade, ela é brilhante. Eu não conhecia a Maria quando eu a nomeei anjo da turma. E ela, olha que bênção, que farol que Deus me deu. Ela é o anjo da turma. E Maria, agora eu quero que você leia o trabalho das suas amigas. E como você já tem mais experiência, tudo bem que você não tem experiência em biografia, mas você tem experiência em escrita, tem experiência em texto, já vai me ajudando nisso, vai ser o meu braço direito angelical na leitura do trabalho das suas amigas, porque o meu objetivo, gente, é que vocês terminem o livro de vocês. Jô, não vou conseguir terminar em 3 meses. Tudo bem, não tem problema. A minha proposta é, dentro de 1 ano, durante o período de 1 ano, vocês vão ter acesso a mim direto. Jô, terminei. Lê para mim, eu lerei. Se Deus me der saúde e vida e eu estiver aqui presente, eu lerei o trabalho de vocês. Eu gostaria muito que vocês terminassem o texto em 3 meses. Esta é a proposta do curso. E eu falei para vocês desde o início, se vocês escreverem 1 página por dia, são 3 meses de curso, isso dá 90 páginas. 90 páginas é mais do que suficiente para vocês contarem a história de qualquer pessoa, né? É claro que vocês, hoje eu vou falar desse livro aqui para vocês. Esse aqui é o Steve Jobs. Né? Eu tenho. A Maria tem. Esse cara, esse autor, o Walter Isaacson, ele é um biógrafo muito famoso. Muito famoso. A proposta do nosso curso não é vocês fazerem uma biografia desse tamanho. Não é a proposta. Não. Eu, quando escrevo biografias de famílias, biografias de pessoas que não são celebridades, eu procuro fazer dentro desse tamanho. Por quê? Porque eu acho que é o tamanho ideal, porque é o tamanho que as pessoas da família, dos amigos vão ler, né? E eu vou falar também para vocês dos livros que eu escrevi, hoje é o dia. Mas, assim, por que é... Jô, por que a biografia do Steve Jobs tem 580 páginas e você está dizendo que a nossa tem que ter 90? É porque a nossa é menos importante? Não. Não é porque a de vocês é menos importante. É simplesmente por conta do público-alvo de vocês. O público-alvo, o leitor do Steve Jobs, são, no mínimo, milhões de pessoas que têm a Apple, que conhece, que tem um iPhone, que sabe, que tem um Mac. Eu comprei o Mac, eu trabalho no Mac. Então, a vida desse cara, ela já tem de cara milhões e milhões de possíveis leitores. A obra de vocês, ela pode ser uma obra lindíssima, pode, mas o público-alvo de vocês não é que a história de quem vocês estão contando é menos importante. Não é isso. É que o público-alvo é infinitamente menor. E se o público é infinitamente menor, vocês têm que atender a esse público. Esse público dificilmente vai querer ler uma biografia de 500 páginas. E mais, por mais que vocês tenham história para contar em 500 páginas, vocês são... Eu não estou fazendo uma mentoria para Walter Isaacson. Eu estou fazendo uma mentoria para pessoas, entre aspas, comuns que não são escritoras. Então, eu não posso me dispor a ensinar vocês a escrever uma biografia de 500 páginas. Não há tempo viável para isso. Não seriam 3 meses que me faria
conseguir transformar vocês em biógrafas, ou de si mesmas. E ele levou 2 anos para escrever esse livro. Exatamente. 2 anos. Vocês não, né? A proposta do curso não é escrevam uma biografia de 500 páginas em 2 anos. A proposta do livro é escrevam a biografia de vocês, a autobiografia de vocês em 3 meses. Então, se a proposta é escrever em 3 meses, eu não posso dar uma aula de mentoria de biografia com todas as N milhões de nuances de uma pessoa que passou 2 anos escrevendo a história do inventor da Apple. Né? Conviveu com ele. E conviveu com ele, né? Então, assim, a proposta é essa. Então, mas eu quero que vocês tenham isso em mente. Não é que vocês são menos importantes que o Steve Jobs. É simplesmente por causa do público-alvo e da proposta do livro. Então, dito isso, vamos lá, Carla. Como que foi a sua semana? Você avançou? Não avançou? Onde você está? Em que pé que você está? Eu já fiz a minha apresentação. É porque foi aquilo que eu escrevi naquele início, né? Qual que foi a minha inspiração para escrever o livro. Aí eu coloquei isso. Mas só que eu achei que ficou assim, curta, não sei. Deu uma página e um pouquinho da outra. Tá ótimo. Aí tem que... Para a apresentação tá ótimo. Agora, essa semana, foi muito interessante que no domingo eu assisti um programa que estava falando do Guimarães Rosa. Mas eu fiquei muito interessada em saber, porque 10 anos atrás eu tive a alegria assim, e a satisfação de ter companhia do esposo da Dilma, o Manfredi, a gente chegar lá em Curbelo e depois chegar lá em Cordisburgo, onde Guimarães Rosa nasceu. E a gente esteve no museu dele, foi eu, meu marido e o Manfredi. Eu falei assim, Dilma, hoje eu vou te fazer chorar, porque vai ter uma lembrança do nosso querido Manfredi. Ele era muito amigo nosso. E nessa época, eu acho que 10 anos atrás, Dilma, você estava na Alemanha, né? Você lembra? Estava. Vocês foram e eu fiquei. Aí eu fiquei cuidando do Manfredi, eu e meu marido. Ele ficou aqui como o filho mais velho, aqui em casa. E como ele era muito querido, ele cuidava, também gostava muito dos meus filhos, e a gente se dá super bem, né, Dilma? Aí e o foi dia uma lembrança muito forte. Que eu lembrei do Manfredi, eu chorei. Você pensou o Manfredi agora na profissão de fé da Alice? Quando ele fez Aí, então, a cada dia, aí a gente vai... Quando a pessoa vai professar. É a primeira profissão religiosa. E se for o Manfredi aqui... Deixa eu terminar. Então, deixa ela terminar. Fala, Carla. Aí, nisso, aí eu fui e me interessei pela biografia do Guimarães Rosa. Nossa, mas eu encantei com a biografia dele. Que homem extraordinário, né? Que é, assim, de tudo. E essa vez que a gente foi lá, nós fomos lá no museu dele, foi muito interessante, porque a primeira coisa que o Manfredi viu, como ele é alemão, que ele viu que o Guimarães Rosa já morou na Alemanha e a língua que ele sabia, primeiro era alemã. Você sabia disso, Dilma? É mesmo? Ele morou na Alemanha. Eu também não sabia. Ele foi cônsul na Alemanha. Ele aprendeu alemão, aprendeu russo. Ele sabia muitos idiomas. Era uma facilidade que ele tinha. E você não sabe que eu também tinha. A minha vontade era saber muitas línguas. Eu sempre tive esse desejo. E eu não sei nenhuma. Vou até anotar aqui. Olha, e eu estava lendo sobre a biografia dele. Ele morou na cidade, sabe, Hamburgo. Hamburgo, na Alemanha, foi até o ano, eu anotei aqui. Onde da Alemanha? Eu acho que foi em 1958. 58? Vocês viram a Glória Maria, o que ela falou sobre isso? A Glória Maria fez um parênteses falando que Deus parece não, que Deus escuta o que a gente quer desde criancinha. Aí eu lembrei do marido da Maria, vestidinho de quê?
policial, de militar. Eu me lembrei do Manfred, que tirava retratinho com o pai dele, de marinheiro. E eu me lembrei da Glória Maria, ela me fez lembrar, que ela falou que ela, quando menininha, juntava umas coleções de figurinha de todos os países do mundo, com as bonequinhas. Vocês viram aquilo no Jornal Nacional? E no outro, no TikTok da vida, num videozinho. Aí ela falou que quando ela começou a visitar todos os países da figurinha, que ela viu Deus na vida, que ela viu mais. E eu estava no quintal de uma roça inóspita que nós moramos, e eu falei com o papai assim, eu não tinha nem quinta série, nem admissão. E eu estudando aquele pontinho, Alemanha, capital Berlim, Peru, capital Lima. Vocês lembram disso? Amazonas, capital, né? Eu virei para o papai no Berlim, parei no meio do quintal da roça. Nem banheiro tinha na nossa casa. Falei, papai, Berlim é muito linda. Aonde que fica Berlim? Aí o papai me deu aquela aula, que aquele negócio daquela guerra, papai sabia de tudo com o vovô, era o assunto do dia. Eu não sabia, eu nasci, né, depois. Aí ele falou assim, minha filha, esquece isso. Você nunca vai a Berlim, você não tem condição. Mas eu continuei o quê? Aí um dia eu falei assim, Senhor, quando eu soube que Deus realiza tudo, Ele é poderoso, eu era criança. Falei, Senhor, eu estou salva. Eu vou para todo lado, eu vou fazer de tudo. Eu vou estudar, eu vou ser professora, eu não podia ser nem professora. Eu não podia nem sonhar em ser professora, gente. Dilma do céu, a gente tem que ouvir a Carla, meu amor. Então fala, Carla. Agora eu vi que a gente pode tudo. Olha a Carla, foi lá no Guimarães. Não, eu vou concluir. Não, mas isso foi tudo assim, não foi programado. Eu estava fazendo almoço, meu marido assistindo televisão e, de repente, começou uma reportagem sobre ele. Aí ele falou, Carla, corre, que lá onde que a gente foi. E o que eu achei mais interessante é que até hoje as pessoas lá de Cordisburgo, as professoras principalmente, elas recontam de Guimarães Rosa. É impressionante como que ele ficou, e ele era médico ainda, ele se formou em medicina, Cordisburgo. É Curbelo, aí depois tem Cordisburgo, e tem a Gruta de Maquiné, que a gente viu. Isso vai fazer 10 anos, agora em fevereiro, 10 anos, quando eu fiz 20 anos casado. E deixa eu te perguntar, mas o que você escreveu essa semana? Aí, o que aconteceu? Aí eu fiquei vendo a biografia e fui me baseando aqui na apresentação. Achei a minha, assim, que precisava tem que corrigir algumas coisas. Então, é importante a gente ler também essas biografias para ter uma noção. Isso que eu achei. Mas, assim, aí eu escrevi, coloquei bastante coisa no caderno novo, já coloquei. Então, falta depois a parte de começar a digitar, já posso. Porque o que acontece? Eu também estou seguindo o sumário. Ótimo. E esse final de semana eu vou estar com meu pai, com a minha mãe, e eu vou pedir para a mentora me mandar perguntas para me fazer para minha mãe, para entrevista. Tá. Aí eu tenho para acrescentar. Tá, vou mandar. Tenho que acrescentar isso, né? Assim, umas coisas, né? Eu não sei como que você está pensando aí, como que pode ser essa entrevista com ela. Eu vou te mandar. Mas lembra que eu acho que mandei para vocês uma lista de perguntas do perfil do personagem? Lembra, Carla? Lembra, Maria? Lembro. Lembro. Então, você pode se basear naquilo ali. Você não precisa fazer todas. Aquilo. Você postou no grupo. Eu postei no grupo. Deixa eu verificar. Pois é, mas assim, é porque o meu livro, por exemplo, vai ter a primeira parte. A primeira parte que vai ser do antepassados até meu pai sair do seminário. Sim. E essa segunda parte, que seria, né, o casamento, quando ele conheceu minha mãe. E como, assim, não tem muita história. Tem, assim, para me contar, assim, que eles se conheceram e casaram e logo já, 65 anos, já vivem juntos. Assim, então, mas aí, o que eu acho que você pode fazer? Você deve, aliás, a história do seu pai não existe sem a da sua mãe, praticamente. Porque, pois é. Né? Então, eu acho que ela tem tanta importância quanto ele.
Apesar dele ser exatamente. biografado, ela tem tanta importância quanto ele. Então, o que eu te aconselho? Deixa eu ver se eu mandei realmente para vocês. Deixa eu dar uma busca aqui. Que eu acho que eu mandei sim. Perfil mandou. Mandei, Perfil né? mandou. Mandou. Então tá. Então, tá no grupo. Tá no grupo. Então, Maria sabe. Então, o que eu te aconselho? Vê aquela lista, veja aquelas perguntas e o que é que faz sentido você perguntar para sua mãe, tá? E aí, você faz uma entrevista com ela como se ela fosse a biografada também. E aí, depois você vai usar os momentos mais chave da entrevista dela para entremear com o seu pai. E, inclusive, o que eu acho? Eu acho que você deve colocar no seu sumário um capítulo sobre a sua mãe antes dela conhecer o seu pai e depois ela vai entrar na história a partir do momento que eles ficaram juntos. Acho que você pode fazer isso. Faz um capítulo específico sobre a história da sua mãe, quem ela é, de onde ela veio, quem foram os pais dela, a formação dela. Segue aquele roteiro. Você não precisa, se você não quiser fazer em tanto tempo, mas eu te aconselho a fazer isso, faz uma entrevista com ela com base naquele perfil do personagem, como se ela fosse a biografada também. E faz um belo de um capítulo da sua mãe. Ah, que ótimo. Aí acho que vai dar certo. Tá? Vê aquele perfil de personagem. Se tiver alguma dúvida ali que você quiser me perguntar, pode postar no grupo, porque aí eu já respondo no grupo, as suas amigas também vão ver as respostas. Jo, essa pergunta aqui faz sentido? E aí eu te dou uma dica, te dou um ok. Aproveita que a sua mãe está viva, aproveita essa entrevista com ela, aproveita esses dias para fazer isso com ela. E quem sabe até depois você faz uma só dela. Né? Mas eu acho que não. Se você quiser. Mas é porque os dois, assim, não descolam dois, né, Dilma? Exatamente. A Dilma conhece. Exatamente. Maria, eu fiquei com dó da Maria com relação à Carla. Você desculpa, tá, Maria? A Carla é que tem condição de fazer um trabalho mais próximo. Porque eu pensei de dar opinião para a Carla, só para ela, mas desvirtua no nosso telefonema, muita gente aqui em casa, e lá ela no consultório. Sabe o que eu pensei? Além dessas coordenadas que você deu para a Carla, que ela tem como consultar a própria mãe, ela ainda pode fazer assim, pai, como é que foi sobre o casamento com a mamãe? Como é que o senhor foi antes? Como é que a mamãe entrou? Como é que o senhor conseguiu conquistar a mamãe? E depois, sem contar nada para a mãe dela, a mãe, como é que foi com o pai? Como é que a senhora descobriu o pai? Se sua mãe era assim, era assado, como é que vocês fizeram? Não, mas isso tudo eu sei, já está aqui. Já está escrito. Gente, essa brincadeira. Muito bom, porque Dilma. Eu uma brincadeira e falei, eu quero saber de mim. Aí eles vão fazer alguma coisa para mim. Ótimo. Vocês me conheceram. Dilma, parabéns. Tadinha, não tenho marido mais, não tenho a mãe, tenho. Mas a Maria tem uma boa memória e ela vai eternizar a vida do marido dela com esse livro. E se Deus quiser, vai ficar maravilhoso. Carla, parabéns. Eu já estou juntando dinheiro para comprar os livros. O meu já encomendei a você. O seu e o da Carla, pode reservar, que eu quero ser a primeira leitora, a primeira a adquirir os livros de vocês. Então tá bom, agora é a Maria. Maria, como é que foi? Como é que está o seu progresso? Meu amor, esses dias eu praticamente parei, porque eu viajei muito para o interior, para rever minha família, tudo, porque eu vou voltar ao Rio depois do Carnaval. Então, eu aproveitei para ver o pessoal e fiz apenas anotações, assim, já fiz levantamento de toda a história, de tudo que eu vou contar, dos fatos e tudo mais. O que está faltando mesmo agora é entrevistar as pessoas que conheceram ele, que conviveram com ele. Eu já marquei com 2 para fazer as entrevistas. Outras eu ainda não consegui localizar, mas eu tenho certeza que eu localizo agora, por esses dias. Posso te dar uma dica? Posso te dar uma dica? Mande as perguntas por e-mail para a pessoa, antes de você entrevistar, porque aí a pessoa já vai pensando na resposta. Isso. Tá? Mas então eu vou não se contente.
não faça a pessoa responder pelo e-mail. Mande as perguntas por e-mail, mas, se possível, ligue, faça uma entrevista pelo Zoom e grave. Porque na hora que a pessoa vai responder por e-mail, ela pode ser muito direta, pode não render. Não rende. Isso. Entrevista por e-mail não rende. Não rende, eu sei. Então, ótimo. Então, assim, não tem problema, não teve tempo, mas você conseguiu anotar. Fez as anotações. Anotei tudo. Agora eu vou digitar no Google Docs, por exemplo, por que escrevi este livro. Eu vou começar já a digitar e mandar os textos para você e colocar no grupo. Ótimo. Parabéns, Maria. Ótimo. Maria, eu te acho tão chique, Maria, falando. Meu anjo ruivo. Eu tenho um anjo ruivo, eu tenho um anjo moreno, e tenho um anjo novinho, espitadinho. Que vem Porque você é um anjo lindo, inteligente. Olha, eu estou impressionada. Você é meu anjo ruivo? Eu estou impressionada com a sua inteligência. Estou impressionada. Aliás, memória. Gente, vocês são uma inspiração, gente. Olha só, vocês três são muito inteligentes. Cada uma de vocês, eu fico impressionada num ponto. Gente, a Carla está escrevendo a história do pai dela há anos. Olha que lindo isso. Eu comecei a escrever a história do meu pai. Eu coloquei a data aqui. Tá, peraí. Vou pegar aqui. Foi. Olha que lindo isso. 4/9/2021. Olha isso, que coisa linda. Um ano e pouco. Foi. Então, parabéns. Eu acho que vocês todas vão conseguir. Hoje, gente, vamos lá para o nosso conteúdo. Parabéns a todas. Hoje, lá no nosso cronograma, tem... eu coloquei aqui, deixa eu ver direitinho como é que é o nome lá. Aprendendo com os Mestres. Eu vou dar exemplos de biografias, trechos de biografias, e vou dar... Chegou, Lulinha! Estava aqui, desde que eu liguei, que ele está aqui de plantão, escutando tudo. Em silêncio, para não atrapalhar. Ai, gente, ele é muito lindo, Maria! Eu vou escrever a história dele depois. Vou até combinar contigo, que eu vou escrever a história dele, é linda. É uma história que mudou a lei de proteção aos animais, que instituiu a lei de proteção aos animais. A lei que criminalizou maus tratos aos animais, foi tudo esperado por ele. Tanto que aqui em Recife se chama a Lei Lulinha, porque mudou a lei orgânica do município. É uma história linda. Ele é famoso. Quando eu saio com ele na rua, todo mundo vai pedir autógrafo. É o Lulinha. O nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva, Lulinha. Não fui eu que coloquei, que todo cachorrinho macho que era abandonado, eles jogavam no Parque Dona Lindu, que é um parque que foi construído em homenagem à mãe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele era presidente. Aí as cachorrinhas fêmeas colocavam o nome delas de Lindu, para injuriar, a ofender a mãe do presidente Lula. Eu consegui mudar o nome da companheira dele, de Lindu para Lindinha. Ela atende perfeitamente. Agora, ele tem uma personalidade. Eu tentei botar os nomes mais lindos do mundo nele, até John Kennedy, tudo. Bob, não sei o que, ele não atende, ele só atende por Luiz Inácio ou Lulinha. Se não for assim, ele não atende. Que lindo! Ai, aí todo mundo diz que ele é filho do presidente Lula. Vou falar assim, Lulinha, arranja um emprego para mim com teu pai lá em Brasília. É tão engraçado. Que linda a história da gente, né? Muito. Quando você acabar de escrever... Agora que eu sou importante, eu acreditei nisso. Vocês fizeram isso na minha vida. Ele vai fazer 18 anos. Agora, em março, ele faz 18 anos. Eu vou fazer a festa de aniversário dele aqui e vou fazer no Rio de Janeiro, no Parcão da Lagoa. Quando todo você ano eu faço o aniversário dele. 18. Ele é bem velhinho, bem velhinho.
O pessoal aqui da Globo já está se preparando para fazer reportagem com ele, porque o resgate dele foi um evento. Saiu em rádio, jornal, televisão, em 2007. Foi um evento, comoveu. Nós ganhamos tanto presente que tem um quarto cheio de presente que ele ganhou. O prefeito mandou container para ele, deu passagens de avião para o Rio de Janeiro, foi pedir desculpas a ele no aeroporto, pegou na patinha dele, botou o nome dele em cima do container com a bandeira de Pernambuco e a bandeira nacional. Olha, as maiores honrarias com ele, sabe? Ele é inteligentíssimo, só falta falar. Só falta Que falar. gracinha, ele é lindo. Maria, eu quero conhecer o Lulinha quando eu for ao Rio, tá? Sim, sim, vai conhecer, sim. Lulinha e Lindinha, a companheira dele. Eu estou indo para o Rio. Eu quero escrever a história do meu marido. Sim, sim. Escreva depois também. Depois da história do meu marido. De nascimento, no dia que nós casamos, ele não tinha. Ô, gente, Tá vendo? meu irmãozinho que nasceu e morreu, não tem registro nem de nascimento, nem de sepultamento, de óbito. Eu estou tão triste. Eu vim com esse trabalho descobrir que uma pessoa talvez possa passar por esse mundo sem ter deixado nada escrito. Nem fotozinha dele tem. Porque o papai me registrou com 4 anos de atraso. Deve ser não só por falta Mas, de... mas deixa eu falar uma coisa. Deus sabe o nome dele, Deus sabe da vida dele. Mas eu ele quero está lá. Grande. Eu estou até hoje tentando com Carangola, que ele morreu lá. E eu falei para você, Jô, como é que ele saiu de Carangola mortinho? Mas, Deus sabe, Deus tem tudo no livro do registro. No livro da vida. Ele está registrado no livro da vida lá, que Deus registrou o nome dele. Então, meninas, Maria, depois você terminar esse, você vai escrever o do Lulinha. Eu te ajudo, te dou dicas, a gente faz uma mentoria, enfim. Isso mesmo, vou fazer. Vou fazer de Lulinha e vou fazer dos meus pais, do encontro, do casamento deles. E vou fazer a história dos meus pais e vou fazer a história dos bichinhos, dele, da mãe e dos filhotes. Deixa eu mostrar Eu quero mostrar para você aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Nossa, a Virginia Woolf, uma escritora portuguesa, desculpa, inglesa, maravilhosa. Ela escreveu esse livro aqui, olha. E o livro dela, que fez mais sucesso, ela era uma escritora muito difícil, muito refinada, muito requintada. Ela não fez sucesso em vida. Ela foi descoberta muito tarde e tal. O único livro que fez sucesso em vida na carreira dela foi este aqui, olha, chamado Flush, Memórias de um Cão. Nossa, ai, que lindo. Você pode adquirir este livro para se inspirar nele, tá? Flush, da Virginia Woolf. Aqui, diz o nome dela para mim, por favor. Virginia, normal, com V, e o Woolf, W-O-O-L-F. Memórias de um Cão. W-O-O? W-O-O-L-F. Wolf. Wolf. Então, Maria, você pode já comprar, porque você vai porque você vai escrever a história do Lulinha. E vou escrever a história dele e da família dele. Porque ela estava teve 3 filhotes. Eu não tive coragem de doar, fiquei com todo mundo, fiquei com a família toda. E eles são conhecidos no Rio e no Recife como os guardiões, porque meu marido, toda terça-feira, levava eles para a academia de polícia e treinava eles. Não sei o que meu marido ensinava, e eles aprenderam a distinguir ladrão de polícia, gente de bem, de gente ruim. Eles sabem, já foram até requisitados, que eu que não deixo, né, para identificar drogas no aeroporto. A Polícia Federal queria requisitá-los, pagaram uma fortuna a ele e a Lindinha, porque os dois sabem identificar droga. Só você vendo o trabalho que me dá quando eu viajo com eles, quando chega no aeroporto, que eles farejam uma mala que tem alguma coisa dentro. Olha, é um trabalho, porque eles querem partir para cima, sabe? E aí o apelido dele aqui no Recife e no Rio de Janeiro é Os Guardiões, o nome deles, os Guardiões, porque eles guardavam a nossa casa, a nossa família,
A vizinhança toda, os ladrões correm quando eu saio com eles na rua. Os ladrões se mandam, limpam, os turistas aqui ficam tranquilos, porque eles botam os ladrões todos para correr. Aí eu vou escrever a história dos guardiões, que é a história de 5 cachorrinhos que alegram e protegem a sua família. Então, eu vou contar a história toda deles, as artes que eles fazem, que são coisas incríveis. Ah, eu vou Incríveis. amar, vou amar. Sucesso, hein, Maria? Sucesso! Sucesso, sucesso, best-seller esse, hein? Eu não Vai vou ser parar de ler daquele best-seller. dia. Quando eu saio com eles para passear, tem uma agência do Bradesco, lá na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que os PMs ficam tomando conta ali, não é? Quando eu saio com eles, aí os PMs dizem assim, vamos ali na padaria tomar um cafezinho, e os guardiões já estão na área, eles fazem a segurança. Ai, que A segurança lindo! fica por conta deles. Que lindo, Maria! Vou contar a Gente, história deles. Assim que eu ai, terminar a do meu marido, eu vou contar a história deles e vou contar dos meus pais também. É uma isso, história linda, linda. conte comigo. Meninas, olha, eu queria começar. Hoje eu quero falar de algumas obras que eu separei aqui para vocês. E eu queria mostrar, eu quero falar para vocês de começos, tá? Como que se você começar bem, é o primeiríssimo passo para você fazer com que a pessoa siga lendo, né? Então, o começo, ele é fundamental. Eu vou dar alguns exemplos de começos para você ver. Eu vou falar desse livro aqui, da Elis Regina, é a biografia da Elis Regina. Sim, sim. Chama Nada Sim. Será Como Antes. Que Sim. muito bacana esse livro. E eu vou ler para. Olha só, eu quero ler para vocês um parágrafo para vocês verem como que você começa um livro com uma pancada, com uma caramba, é uma pancada e segura o leitor. Olha só isso aqui. A voz sumia aos poucos. Samuel, uma pronúncia arrastada. Samuel, ainda mais frágil, uma súplica de alguém prestes a desabar. Samuel, um barulho cortou a ligação e Samuel McDowell sentiu a alma esfriar. Desligou o telefone, apanhou o paletó e saiu às pressas de seu escritório. Foi direto para o prédio número 668 da rua Doutor Melo Alves, nos Jardins. Minutos depois, às 10h15 da manhã, chegava sem a elegância do homem que Elis Regina apresentara à família como seu namorado havia 6 meses antes. Agora, olha que legal. Pedro e Maria brincavam com as empregadas no playground, quando Samuel entrou pela portaria e se aproximou transtornado. Quem está lá em cima? Indagou ele às empregadas. Elis e João são os filhos da Elis Regina. Mas estão dormindo, respondeu a arrumadeira. Dá a chave, dá a chave. Ele subiu correndo pelo elevador de serviço, entrou no apartamento e só parou diante da porta que dava para o pequeno átrio do quarto de Elis. Ele, olha isso tudo é o primeiro parágrafo. Olha isso. Doris trouxe as cópias da chave e Samuel testou quase todas até conseguir abrir a porta. Se deparou com a segunda também fechada, a do próprio quarto de Elis. Girou a maçaneta e, na força do desespero, bateu e chamou Elis várias vezes. Samuel desparafusou a roseta que protegia o buraco da fechadura e usou um alicate como martelo para bater sobre a chave e cortar a madeira. Sua intenção era alcançar a ponta da chave que trancava a porta por dentro. 20 minutos depois de chegar ao apartamento, ele entrava no quarto para ver a cena que mais temia. Elis estava caída, com os olhos semiabertos,
vestida com um roupão rosa e segurando o telefone com um dos braços estendidos. Seu lábio inferior estava roxo e seus pés gelados. Este é o primeiro parágrafo da biografia de Elis Regina. Me digam vocês conseguem parar de ler? Não. Quem começa a ler? Este é o primeiro parágrafo do livro. Olha aqui, ó. Veio a dedicatória, veio o prefácio, e esse é o primeiro parágrafo do livro. Ele não começou. Elis Regina nasceu em Porto Alegre no dia 15 de não sei das quantas, blá, 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 blá. Olha a diferença. Ele começou o livro narrando, veja bem, ação. Tudo que eu falei para vocês, os verbos, ação o tempo inteiro. Ele recebeu a ligação, ele estava no telefone, a voz dela... Olha lá o amigo do Lulinha ali, ó. É a companheira, é a ex-Lindu, que agora que é Lindinha. A Lindinha. Olha só, gente, prestaram atenção? Verbo atrás de verbo atrás de verbo. Impactante. Não é? Começou com Elis Regina, nasceu em. Sim. Olha que você me deu a dica. Você me deu aquela dica maravilhosa de começar falando do assassinato do pai do meu marido na porta da delegacia. E que essa tragédia inspirou ele, despertou a vocação dele para ser um delegado de polícia brilhante, como foi o pai dele. Exatamente. Quer dizer, olha, Maria, quando você começa o seu livro narrando a morte do pai do biografado, a chance de você fazer com que a pessoa continue é altíssima. Agora, se você começa dizendo: Doutor Franco nasceu no dia tal, não, no ano tal, filho de pai tal, de mãe tal. Caramba, quem quer saber? Nem eu vou ler, nem eu. Nem você vai ler. Agora, você narra. Você começa o seu livro narrando isso? Caramba, né? Então, olha agora, olha outro parágrafo. Esse aqui, esse aqui, olha que legal, que eu ensinei para vocês também, e que hoje que eu fui ver, olha que legal, eu ensinei isso para vocês, e hoje que eu fui ver, que eu tinha ensinado isso para vocês, e foi o que o Walter Isaacson fez no livro do Steve Jobs. A introdução dele é assim: como nasceu este livro. Sim. Que eu aconselhei vocês a fazerem. Como nasceu o livro? Por que é que vocês decidiram? Por que é que a Maria decidiu escrever a história do marido? A Carla decidiu escrever a história do pai e a Dilma escrever a história dela, as memórias dela, a biografia dela. Por que esse livro nasceu? E aí, olha que legal que ele faz. Ele conta, olha que legal, também com verbo, também com ação. Eu vou ler esse parágrafo para vocês. No início do verão de 2004, recebi um telefonema de Steve Jobs. Ao longo dos anos, ele se aproximou de mim de maneira intermitente, com arroubos ocasionais de intensidade, em especial quando lançava um novo produto. Enfim, aí ele vem, tal, não sei o quê, falando disso. Quer dizer, a primeira linha é: recebi um telefonema. A primeira linha da introdução de como nasceu esse livro é ele contando que o Steve Jobs vivia pedindo para ele contar a história dele. E ele conta nessa introdução que ele se recusou várias vezes. Aí Steve Jobs ia atrás dele de novo, né? Ele sumia e Steve Jobs ia atrás dele e trazer ele de volta para escrever. Né? Quer dizer, essa é a introdução de como nasceu este livro, que eu achei bem legal. E aí, o primeiro capítulo, olha aqui. De novo, gente. De novo que eu ensinei para vocês. O primeiro capítulo, olha aqui. Ele escreveu, inclusive, como eu falei com a Carla, para vocês no sumário. Olha aqui. Infância. Embaixo do título Infância, tem um títulozinho embaixo.
Olha o títulozinho que ele colocou: Infância, abandonado e escolhido. Apenas isso no subtítulo. E aí, olha a primeira frase do livro do Steve Jobs. Não é Steve Jobs nasceu nos Estados Unidos. Não é essa chatice. Olha como é que ele começou. Olha que coisa linda, que é o que eu falei para vocês. Quando deu baixa da guarda costeira, após a Segunda Guerra Mundial, Paul Jobs fez uma aposta com seus colegas de tripulação. Eles haviam chegado a São Francisco, onde seu navio foi retirado de serviço. E Paul apostou que encontraria uma esposa em 2 semanas. Ele era mecânico de motores, peso e tatuado, com mais de 1,80 de altura e uma leve semelhança com James Dean. Mas era uma frente. Então, olha aqui como é que ele começou. Quando deu baixa da guarda costeira, ação. Ele apostou com os amigos, ação. Apostou o quê? Que encontraria uma esposa em 2 semanas. Aí dizer que você não continua a ler. Você continua. E aí vem. Mas não foi sua aparência que lhe deu uma saída com Clara, uma meiga filha de imigrantes armênios. Foi o fato de que ele e seus amigos tinham acesso a um carro, ao contrário do grupo com que ela estava saindo, flertando naquela noite. 10 dias depois, em março de 1946, Paul ficou noivo de Clara e ganhou a aposta. Viria a ser um casamento feliz, que durou até a morte que os separou. Ele está começando. Ele não está falando do Steve Jobs aqui no primeiro parágrafo. Não. Ele está falando dos pais do Steve Jobs, de como os pais se conheceram. E ele começa o livro com uma aposta. O pai do Steve Jobs apostou com os amigos que encontrou uma esposa em 2 semanas. E em 10 dias ele ficou noivo da mãe do Steve Jobs. Jô, você sabe que o meu pai me contou que o meu avô namorava primeiro a irmã da minha avó, depois ela era muito para frente, ele não quis. A minha avó era bem quietinha, aí ficou interessado nela. Eu preciso contar isso, que todo mundo sabe disso. Olha que legal. Olha que legal. Aí eu vou perguntar a ele assim, os detalhes direitinho. Aí nessa infância eu posso começar. Sim. Nem fui eu que perguntei. Aí foi um dia o assunto lá, que a gente estava falando dessa tia dele. E aí ele falou, nossa, ela era muito para frente. Aí a gente estava falando dela. Aí ele falou assim, você sabe que seu avô primeiro namorou com ela, depois foi namorar com a sua avó, achava ela muito para frente e a minha avó era quietinha. Então eu te dou um conselho. Vai um conselho aqui. Abre. Você não vai começar pelos antepassados? Primeiro vem a genealogia. Tá. Antepassados. Abre o primeiro parágrafo falando dessa troca. Não, mas o antepassados, eu coloquei aqui a árvore genealógica, depois eu coloquei a história da Bisa Mariana. Da Bisa, tá. Aí na infância aqui, que eu coloquei o segundo, eu posso colocar aqui do nascimento dele, mas antes eu posso colocar... Não, faz o seguinte, manda essa história para o antepassados, conta da Bisa e logo em seguida escreve essa história aí. Isso tem que estar no antepassados, é mais legal. Ah, tá. Tá Bom. Eu acho que fica mais legal. Mas aí, no antepassados aqui também já tem 1.3, tem 1.2, ponto 1, árvore genealógica, ponto 2, história da Bisa Mariana, e 1.3 tem outro, que é um fato marcante com a Bisa também. Aí tem que ser o ponto 4. Antes da infância... Bom, então começa esse na infância. Vai ficar bem igual ao do Steve Jobs. Vai ficar bem igual, vai ficar legal também. Na infância, você abre a infância contando isso. E a minha apresentação aqui foi parecida com esse também.
Foi. Eu coloquei aqui a minha primeira inspiração para escrever o livro e também aqui depois eu contei uma ação aqui do meu pai, com a história dele com a família. Ótimo. Aí Ótimo. eu coloquei isso. Ótimo. Aí eu coloquei com a minha mãe depois, contei também aqui na apresentação, já coloquei ele com a minha mãe, que ele conheceu minha mãe, como que foi, que ele conheceu. E aí falei um pouco da família também. Maravilha, maravilha. Agora, esse próximo exemplo que eu vou dar, até separei aqui no meu Kindle, que é para Dilma. Esse é um exemplo de autobiografia. Ah, meu Deus. O meu é memória. Gente, tá uma chuva aqui agora em Muriaé. Aqui também está armando. Uma chuva agora. Olha só. Dilma, esse vai para você. Esse exemplo vai para você. Ela também escreveu as memórias dela. Chama-se Viola Davis. É uma atriz muito famosa. Ela está muito famosa mesmo. Ela é uma negra. Vocês já ouviram falar em Viola Davis, o nome dela? Já ouvi falar. Viola Davis. Ela escreveu esse livro chamado, quer ver? Em Busca de Mim. São as memórias dela. Em Busca de Mim. E eu escolhi esse exemplo pensando em você. Olha como ela começa as memórias dela. Capítulo 1. O título é... não vai dar para vocês lerem. O título é Correndo. O próprio título é um verbo. Presta atenção. O próprio título é um verbo. Agora eu vou ler o primeiro parágrafo das memórias dela. Que é uma história, pensa numa história de superação. É uma história que vale a pena vocês lerem, comprarem também. Está na lista dos mais vendidos do ano de 2022. Se vocês quiserem, eu me emocionei muito, assim, a ponto de, nossa, caramba. Enfim. Então, eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo das memórias da Viola Davis. Inclusive, tem até começa bem forte, tá? Porque a história dela é... Meu Deus, você fala assim, é arrepiante. A história dela é o tipo de história que você termina e fala assim, se esta mulher sobreviveu, se esta mulher não ficou louca, se esta mulher não se matou, eu posso qualquer coisa. Porque é a história de uma mulher que tinha absolutamente tudo para dar errado, absolutamente tudo para ser ninguém, absolutamente tudo para cair no mundo das drogas, para cair... E simplesmente se transformou numa das maiores artistas dos últimos tempos. Ela é uma das mulheres que recebeu o maior número de prêmios, já ganhou Oscar, já ganhou Grammy, já ganhou Tony, já ganhou vários. Enfim, é uma história de superação para vocês nunca mais na vida reclamarem de nada, por pior que seja a história de vocês. Não se compara com a história dela aqui. Agora, olha como é que ela começa as memórias dela. Abre aspas. Boqueteiro filho da puta. Fecha aspas. Esta era a minha expressão favorita. E aos 8 anos de idade, eu a usava em tom de afronta. Eu era uma pestinha, desbocada e atrevida, e soltava esta expressão com uma das mãos no quadril, exibindo o dedo do meio e, às vezes, mostrando a língua. Se a situação fosse particularmente complicada, eu chamava minha irmã mais velha, Anita, para ajudar. Ela metia medo em qualquer garoto, garota, mulher, homem e cachorro em Central Falls, Rhode Island. Gente, muito brutal. Anita deixava as unhas compridas para brigar melhor. Era durona, cheia de estilo,
talentosa e bem raivosa. Vou chamar minha irmã Anita para acabar com você, eu dizia confiante. Mas, sendo 3 anos mais velha do que eu, ela não estava sempre por perto para me proteger. Ou seja, com este parágrafo inicial, ela já mostra a história dela toda. tudo o que vem a seguir. Os meninos ela molestavam, estupravam, queriam qualquer coisa com ela. Olha só, também não dá por perto. Que mundinho, hein? Que mundinho. Olha, ela viveu os primeiros dias dela. Uma cidade chamada... dela? Eu já li toda, já marquei tudo. Onde ela morou esse tempo aí? Em Rhode Island. Era a cidade onde ela nasceu, a cidade onde ela cresceu, né? Central Falls, uma cidadezinha pequenininha em Rhode Island. Aí isso era na América ou era em Grã-Bretanha? Estados Unidos. E aí, gente, vocês prestem atenção. Ela poderia ter começado esse livro dela de qualquer maneira. Ela poderia ter começado esse livro dela contando de quando ela ganhou o Oscar, de quando ela subiu ao palco pela primeira vez. Mas não. Ela também não começou. Eu, Viola Davis, nasci em Central Falls no dia X de X, não sei o quê, nos Estados Unidos. Não. Ela começou o livro dela narrando a expressão que ela usava de raiva de uma criança de 8 anos. E contando que a sua irmã... própria defesa. De autodefesa, e contando que a irmã deixava a unha crescer para brigar melhor. Então, você veja bem, uma artista super famosa, vencedora do Oscar, começou a história dela dizendo isso. Mas ela é a realidade dela, amor. De novo, verbo. De novo, ação. De novo, sabe? Olha, eu estou dizendo aqui para vocês, nesse caso especificamente para Dilma, a forma como ela começou, pega a Dilma, começa a... aqui, deixa eu ler um pedacinho, pequenininho. Eu comecei minha mãe contando uma história. Não, então olha só, pera lá. Ela não contou, não. Tá, mas deixa eu falar uma coisa. Você vai fazer o seguinte, você vai postar no grupo o primeiro parágrafo. Eu quero que você poste lá no grupo, quando a gente acabar aqui, o primeiro parágrafo, para as meninas verem. Não, mas eu não sei postar, não sei fazer isso, não. Você vai digitar no grupo. Digita isso, gente. Para digitar, senão eu não volto para a reunião. Não, agora não, depois que acabar a reunião. Acabou a reunião, eu quero que você poste lá o seu primeiro parágrafo. Porque isso aqui, gente, isso é muito arrebatador. Isso é muito arrebatador. De novo, ação. De novo, emoção. Eu tinha escrito 3 vezes a Fazenda e, por causa da última aula sua, eu tomei essa posição aqui. Eu usei isso aqui como estratégia baseada no último que você pediu, observando os verbos, usando não adjetivo, não advérbio, porque, graças a Deus, eu tenho essa noção. Eu recebi isso lá no primário. Olha que legal que ela fala. Pequenininho. Olha que legal. Ela não fala, eu falava desbocadamente e atrevidamente. Não, ela fiz um gesto obsceno, né? Não, nessa frase aqui que ela fala assim, eu era uma pestinha desbocada e atrevida. Ela não usa essa mesma... Ela poderia ter escrito assim, eu era uma pestinha que falava desbocadamente e atrevidamente. Ela não usou mente. Ela usou desbocada e atrevida. Ela usou o adjetivo para informação. Exatamente. O que eu falei para vocês. Lembra que eu falei isso para vocês? Porque ela poderia falar a raivosa. Ela podia falar raivosamente, desbocadamente, atrevidamente. Mas não. Mas ela usou esses termos de forma que, se ela pusesse o a ou o o, substantivava, era nome. Exatamente. Não era adjetivo nem era advérbio. Exatamente. Então, eu tenho feito isso, eu tenho tirado e tentado substituir, e o texto fica metade.
Graças a Deus. Graças a Deus. Você precisa, Dilma. Então, eu peguei meu texto, cortei tudo, falei para a Carla, não vai sobrar nada. Mas eu mudei meu texto. Aqui, tudo que eu escrevi, joguei tudo no lixo. Estou começando tudo de novo. Porque não ia valer. Mas então você vai... Olha só, então você vai tomar uma bronca. O que eu falei para vocês? Nunca joguei nada no lixo. Eu não joguei Deixa no lixo. caderno. Vou considerar. Deixa Não tem jeito. tudo. Olha só. Ninguém ia ver. Cadê no vaso sanitário? Então você vai tomar uma bronca, porque você não fez o que a mentora falou. O que eu eu vou fiz? levar bronca, sim. Tá uma papelada aqui que eu me perdi. Tem nada que eu fazia. Então, primeiro, o que eu falei? É para ter um caderno de base. Deste caderno é que sai. Este caderno é que vai ser canetado. Este caderno não desaparece. Este caderno não tem folha solta. Eu tanta coisa do Rio. O Rio está na frente da janela. Eu plopo. Pois é. Eu fiquei eu escrevi. Pois é. Mas está errado. Então, a partir de agora, quando a gente erra, o que a gente faz? O que a gente faz quando a gente erra? Errei, vou consertar. Você, a partir de agora, não vai jogar nada fora. Esse caderno que eu falei para vocês, compre um caderno de rascunho. Este caderno não desaparece. Eu comprei caderno de contador de escritório, que até necessidade para não arrancar a folha. Mesmo assim, eu arranquei. Eu fiquei com vergonha de escrever. Aí você então, bronca. Então, olha só. Bronca tomada, é bronca dada. A partir de agora, não faz mais isso. Dona Maria Franco, Dona Carla, vocês fizeram o que eu mandei, né? O que eu sugeri, né? Sim. Ótimo. E outra coisa, eu falei para vocês, manterem esse caderno e o que vocês vão... Carla! Aqui, ó. O seu já foi para o correio, tá? O seu já foi para o correio. Esse caderno, gente... Dilma, olha, presta atenção no meu caderno. Eu quero mostrar meu caderno. Que lindo. Mas o meu não vai ser assim, não. Olha o meu caderno, olha. O meu é simples. Quer ver? Deixa eu mostrar. Eu não tinha pincel ainda. Olha aqui. Legal. Só que meu caderno... Eu não tenho coordenação motora. A minha mãe fazia de caderno de capa de pão, de sacola de pão. Então, eu não aprendi a escrever. Mas eu fui para a escola e entrei na 3ª série. Porque a mamãe me ensinou tudo que sabia até o 4º ano. Aí eu fui parabéns. Então, vamos lá. Eu falei para vocês. Para vocês. Fica triste, não. Eu vou pôr o selinho no livro. Eu nem ia publicar nada. Eu vou pôr o selinho no livro. Então, tá bom. Porque eu estou fazendo uma bagunça tão grande, mas está ficando bom. Se eu não bagunçar, não sai nada. Eu nunca soube fazer igual a Carla, bonitinho. Gente, mas cada um também tem o seu método. Se eu fizer isso, Jônio, não vai sair nada. Então, tudo bem, meu amor. Tudo bem. Você entende isso, Maria? Você me entende? Deixa eu falar. Cada um tem seu estilo. Uma coisa que eu falei para vocês também. Gente, o que eu estou fazendo aqui com vocês é um curso mentoria, né? Mas, de tudo que eu falar, vocês vão usar o que fizer sentido para vocês, né? Jô, isso que você falou fez sentido, vou fazer. Não, Jô, isso não fez sentido para mim, né? Então, se a Dilma trabalha assim, tudo bem, não tem problema, mas sem a bronca. Eu já chorei por sua causa. Você acredita? Eu sou emotiva, eu sou realista. Por causa de todo mundo. Hoje eu já chorei. Eu falei, deixa eu falar. Gente, eu falei assim, gente, uma mentoria dessa, quase gratuito, essa pessoa é de uma generosidade. Aí a lágrima começou a escolher. Falei, Senhor, muito obrigada, Pai. Isso é presente do Senhor para mim. Porque eu vi isso. Obrigada, Jô. Eu, quando lembro, eu oro, eu sento na cama. Eu falo, Senhor, uma mentora, outra, não faria isso por ninguém. Não, isso que não. Você adquiriu, eu pus que você adquiriu isso, sedimentando as suas próprias experiências. Deixa eu falar agora, Tio. Não foi? Você foi juntando aqui, junta ali, você faz ali, e tudo você foi sedimentando ali. Eu achei tanto carinho. O que você está fazendo? Eu agradeço. Estou emocionada. Eu agradeço, Dilma. Então, vamos continuar.
porque a chuva pode me interromper a qualquer momento, que já está chovendo aqui. Então, meninas... A chuva está indo para aí. Está indo. Então, eu falei para vocês, eu dei um exemplo da autobiografia da Elis, eu dei o exemplo do Steve Jobs, eu dei o exemplo da Viola Davis, especificamente para Dilma. Eu quero falar para vocês agora de coisas mais reais. Ah, Jô, mas um é o Isaac, são dois biógrafos famosos, dois biógrafos, não sei o quê. Então, eu vou falar para vocês de livros, de como eu fiz os meus livros aqui, ó. As biografias que eu escrevi, para vocês verem como eu fiz. Para vocês verem que o que eu estou ensinando para vocês é o que eu fiz, é o que deu certo para mim. E é o que eu acho que faz também muito sentido para vocês, porque vocês estão fazendo, vocês vão escrever uma obra no estilo das que eu escrevi, das biografias que eu escrevi. Então, olha como eu comecei. Deixa eu desligar o meu Kindle aqui, senão ele gasta bateria aqui. E ele é meu companheiro da noite, porque de noite eu só leio no Kindle, porque eu aumento a letra, né? Enfim, olha como eu comecei. Esse aqui é o José Braz, Maria, você não conhece. Ele foi prefeito 3 vezes, ele foi eleito o prefeito mais velho do Brasil. Ele assumiu a prefeitura com 95 anos. Que lindo! Eu escrevi, essa foi a primeira biografia que eu escrevi, a primeira de todas, em 2008. Olha como eu comecei a biografia dele. Resumindo a história dele, é o seguinte: ele era uma família bem humilde, aqui da cidade de Muriaé. Ele começou vendendo frutas e legumes e verduras com balaio na cabeça, aos 6 anos de idade, e depois ele foi caminhoneiro. Quando ele foi caminhoneiro, ele, com muito empreendedorismo, ele teve a visão de que, se ele ficasse ao volante, por mais que ele pegasse trabalhos, ele puxava leite, se chama de puxar leite, ele transportava leite daqui de Minas para o Rio. E ele teve a sacada que, se ele ficasse atrás do volante, por mais trabalho que ele tivesse, ele não ia enriquecer, porque ele era único. Ele não poderia dirigir mais do que ele já dirigia. Então, o que ele fez? Ele começou a juntar dinheiro. Com o dinheiro que ele juntou, ele contratou uma outra pessoa para trabalhar junto com ele, mas nas ordens dele, como se fosse um auxiliar. E aí foi crescendo. Aí ele contratou mais um, até que ele saiu de trás do volante e simplesmente abriu uma empresa de transporte de leite. E aí, com essa empresa de transporte de leite, ele foi crescendo, criou um rodoviário, passou a transportar não só leite, como outras coisas. E aí virou um mega empresário, um dos homens mais ricos de Minas Gerais. Ele faleceu no final do ano passado. Depois entrou para a política. Enfim, foi um homem bem-sucedido, e que começou pobre. Aí, vejam como eu comecei a história dele. Vocês me respondam, pelo que vocês me conhecem. Eu comecei assim: José Braz nasceu no dia 5 de não sei das quantas? Não. Então, olha como é que eu comecei. É a primeira página do livro. Vou ler o primeiro parágrafo para vocês. Entre as centenas de imigrantes que lotavam o porto de Gênova, na Itália, prestes a embarcar no navio que os levaria ao Brasil, estavam os jovens João Braz e Rosa Ferrari Braz. Eles já haviam percorrido cerca de 1.000 quilômetros desde a Calábria, onde moravam, e pelos próximos 30 dias ainda iriam se espremer no porão do navio, local reservado aos italianos que, em fins do século XIX, sonhavam com uma vida melhor trabalhando nas lavouras de café do Brasil. Lindo. Então, quem são os jovens? São os trisavós? Esses são os pais do José Braz. Ah, sei. Os pais. Eles eram imigrantes, né? Imigrantes da Itália, imigrantes aqui, né? Sim. E eles vieram assim. Então, você já falou dos pais?
Eu comecei falando dos pais, e dos pais, o que eu comecei falando? Com uma ação. Eu comecei contando que eles estavam pegando o navio como imigrante, no porão do navio, que era um local, que a bagagem era mais barata e tal, nananana. E aí, eles chegam no Brasil, eu termino, foi um parágrafo, olha só, foi uma página isso aqui. Nesta uma página, eu conto a chegada dos pais e termino com o nascimento dele. Eu conto que esses dois chegaram, se instalaram em Muriaé, parará, 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 e aí termino no segundo parágrafo, falo assim, no último parágrafo eu falo assim, que eles, no anterior eu falo dos filhos e falei assim, o segundo menino a nascer, José, em 24 de outubro de 1925, iria muito mais longe do que jamais imaginaram seus avós, eram os avós, do que jamais imaginaram seus avós ao deixar a Itália em busca de uma vida melhor no Brasil. Com uma paixão desmedida pelo trabalho, forte determinação e fé, José Braz, o filho do marceneiro, viria a se tornar um dos mais respeitados empresários do país. E aos 78 anos, seria eleito prefeito da cidade escolhida por seus antepassados como seu destino no Brasil, Muriaé. Nossa, que lindo. Lindo. Quero comprar. Manda para mim. Não vende, esse aqui é da família, mas eu vou tentar conseguir um exemplar para você. Não vende, não? Que lindo. A família... Se vendesse, eu compraria. Não tem exclusividade. Porque tem muita gente que põe biografia. Você sabe quem foi que calçou minha cara? O Braz, né? Braz. O moço conversou com ele mandou os funcionários dele aqui na beira-rio para colocar os sacos de rafa e segurar a estrutura da minha casa. Isso eu devo a ele. Quando você for receber outra coisa dele, você conta isso. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver com o filho dele, que é muito meu amigo, ficou muito meu amigo, a família toda ficou muito minha amiga. Eu vou ver se eu consigo 3 exemplares. Pessoas primeiras escritoras. Quê? Fala que as primeiras escritoras que nasceram de você, da sua mentoria, que elas querem ter nas obras delas. Eu vou lá, vou tentar. Não é, cara, nós não vamos parar mais, não, né, Maria? Olha só, claro. Eu vou tentar. Eu também vou parar mais, não. Eu vou tentar ver se eu consigo. Eu vou fechar a janela, está uma temporal aqui. Tá, se eu não conseguir... Aliás, minto, eu vou fazer uma coisa para vocês. Eu vou fazer uma coisa que eu não posso, porque é da família, mas eu confio plenamente em vocês. Eu vou mandar o PDF desse livro para vocês. Tá? Eu vou mandar o PDF desse livro para vocês, porque eu acho que vocês podem se inspirar, inclusive na forma como eu escrevi isso aqui. Até a Carla principalmente, que como é um livro do pai dela, é uma coisa mais familiar, você pode usar bem mesmo isso aqui, se inspirar bastante. Maria também, mas a Maria tem que sempre pensar, né? Tem trechos aqui, Maria, que você cai no gelo. Tem trechos aqui que você vai ver que não tem muito sentido no seu livro, mas você usa o que serve, o que não serve, você não usa. E para terminar, eu quero falar para vocês da história dessa médica aqui. Essa é uma médica do Rio, chama Iracema Pacífico. Eu escrevi o livro dela deixa eu ver, em 2012, e é também uma história incrível. Eu vou resumir a história dela em 2 minutos. Ela é do Nordeste. Ela é de Piauí, Maria. Piauí. E olha, gente, eu vou ler para vocês o capítulo 1, também o primeiro parágrafo que eu escrevi da história dela, tá? E depois, quando eu acabar de ler esse primeiro parágrafo, eu vou contar a história. Mas olha como eu começo. Ó, gente, primeiro parágrafo do livro, tá? Não tem mais nada antes. Primeiro parágrafo. Capítulo 1 e o título: Menina Arretada.
Ai, meu Deus. Olha só isso aqui. Eu vou ler para vocês o primeiro é um capítulo curtinho, eu vou ler. São 3 parágrafos. Menina arretada. Estava escuro na casa de pau a pique e sapê, em São Bento, um minúsculo arraial de terra batida nos arredores de Jurumenha, interior do Piauí. Nas redes espalhadas pelos 2 únicos cômodos dormiam os 10 filhos da dona de casa Aurora e do lavrador José Pacífico. A caçula da família, Iracema, nascida em 11 de novembro de 1941, ainda não tinha completado 4 anos de idade quando, em uma noite, acordou de repente. Assustada, chamou baixinho pela mãe. Nada. Tentou mais uma vez. Silêncio. Em vez de pedir colo a qualquer dos irmãos mais velhos, a menina tomou a primeira decisão difícil da sua vida: ir por conta própria em busca dos pais. Abre aspas. Eu saí sozinha pela rua, procurando por eles. Depois de um tempo, alguém me encontrou chorando e me levou até onde eles estavam. Esta é a lembrança mais antiga que tenho, uma cena que nunca me saiu da cabeça. A pequena nordestina mostrava, naquela noite, que teria força bastante para alcançar um destino inimaginável naqueles longínquos anos 40, e que ela era dona de 2 qualidades que fariam toda a diferença ao longo de sua vida: uma boa dose de coragem e uma enorme determinação. Maravilha. Este é o primeiro capítulo do livro. Muito lindo. Muito lindo. Lindo. E Passa essa essa inspiração aí para mim. vou passar. Para nós, Maria. Eu vou pedir para ela, eu posso mandar também o PDF da história dela, porque e ela vai topar, porque ela é uma mulher. Você vê, nasceu na miséria, casa de pau a pique e sapê, com 2 cômodos, onde viviam 10 filhos. 2 cômodos, o pai lavrador. Esta menina, gente, foi a única da família que conseguiu estudar. Ela conseguiu fazer não só o ensino médio, que para ela já era longe demais, a família ninguém estudou, eram todos analfabetos. Ela teve... Ainda nos anos 40, hein? Nos anos 40. A gente está falando de anos 40, interior do Piauí, família miserável. Fez ensino médio, fez faculdade, sabe de quê? Medicina. Foi a primeira a se formar em medicina na mulher, na Universidade da Paraíba, do Piauí. Depois eu vejo qual foi, que eu já me esqueci que eu escrevi em 2012. E assim que ela se formou, ela tinha um sonho, que ela não queria ser clínica geral. Eu estou com um cheiro sozinha, está uivando na minha cara. Para ser clínica geral, ela poderia simplesmente pegar o diploma e começar a atender. Só que ela queria ir mais longe. Ela queria ser ginecologista e obstetra, ela queria fazer isso. E para isso ela tinha que fazer residência. Não havia no Piauí, não havia. O que ela fez? Ela conseguiu o dinheiro da passagem. E conseguiu o dinheiro para ficar uma semana, conseguiu com os irmãos mais velhos, dinheiro da passagem, dinheiro para uma semana. Embarcou para o Rio, foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ela bateu na porta do Hospital Geral de Bom Sucesso. Chegou lá, com a malinha na mão e o diploma. Ela só tinha uma mala e um diploma. Bateu lá na porta e falou com o diretor: olha, eu acabei de chegar do Piauí, eu acabei de chegar do Piauí, eu só tenho dinheiro para ficar uma semana, eu acabei de me formar, eu gostaria de fazer residência em ginecologia e obstetrícia aqui no seu hospital. Ele falou: olha, parabéns, mas eu não posso te ajudar, porque nós não aceitamos mulher.
Só podia homem. E Imagina. ela falou... O que houve com a Dilma, gente? Não sei. Depois ela vê. E ela pediu, insistiu, falou para ele, olha, eu não tenho onde ficar, eu só tenho dinheiro para uma semana. O que houve, Dilma? Eu não sei o que está acontecendo. E aí ela conseguiu, gente. Ele falou para ela o seguinte, olha, você não vai poder fazer a residência porque não tem mulher, nós não aceitamos mulher aqui. E também você não tem onde, eu não posso, o que eu posso fazer? Eu não posso te ligar, não posso fazer nada. Ela, mas então me deixa trabalhar aqui, que quando você puder me aceitar, você me aceita. E aí ele ficou com tanta pena, gente, ele deixou ela dormir e ficar morando no quartinho das plantonistas, das plantonistas, das médicas que trabalhavam lá de plantão. E ela, durante 2 anos, ela ficou morando no quartinho das plantonistas. E depois ela conseguiu fazer a residência, conseguiu ser ginecologista e obstetra, e é uma das médicas mais conceituadas do Rio de Janeiro. Mulher vitoriosa. Quer dizer, então fazia Poderosa. todo sentido eu abrir a história dela mostrando como uma criança de 4 anos, Sim. no escuro, sai em busca dos Sim. pais. Quer dizer, já mostrava ali tudo o que ela iria conseguir. Quer dizer, uma criança que faz isso, É verdade, é verdade. né? E Atitude, garra, determinação. Eu Um não dos comecei... requisitos, né, do sucesso, segundo Napoleão Hill, é atitude. Ela foi e persistiu e conseguiu. E olha aqui que eu falei para vocês, que eu falei muito para vocês, isso bati na tecla. Gente, se o personagem tem uma característica, se o personagem tem algum talento, mostra o personagem exercendo o talento. Eu poderia abrir o livro e falar: Iracema Pacífico foi uma mulher muito determinada, porque ela sempre correu atrás dos seus sonhos. Não fiz isso. Claro. Eu contei o fato em que ela prova que ela é determinada. E ao longo do livro inteiro, eu contei os fatos, eu narrei os fatos que provam que ela era determinada, que provam que ela era uma mulher de fé. Mostram. Que Né? mostram, mas a própria história mostra. E isso tem muito mais valor do que se eu passasse o livro inteiro falando que ela era uma mulher Narrando. Isso. Entendeu? E quando Uma narrativa monótona, né? você ficar elogiando a pessoa, é chato. É. Agora, se você quer elogiar alguém, se você quer dizer que ele teve uma atitude XYZ que você admira, então prova. Narra o fato em que ele faz XYZ e o leitor vai tirar a conclusão. Então, Verdade. Maria, você não vai precisar elogiar o seu marido hora nenhuma. Você vai Claro. mostrar, você vai narrar os fatos que comprovam que ele tem a característica XYZ. Exatamente. E eu te garanto que você vai conseguir atingir 1000 vezes mais o seu leitor, narrando fatos que provam que ele tem a característica que você diz que ele tem, do que se você gastasse 80 páginas elogiando seu marido. É verdade, é verdade. E outra, na terceira página de elogio, até as suas filhas iam se cansar e não iam continuar a ler. É, isso mesmo. Então, Carla, então, Maria, para vocês principalmente, meu pai tem a característica X, então prova. O que ele fazia? No caso da Carla, meu pai era um homem de fé muito religioso. Prova. Como que você prova? Ele foi para o seminário. Um homem que não tem fé, que não é religioso, não vai para o seminário. A Maria, um homem que não é inteligente, meu marido é inteligente, meu marido é isso. Prova. Como? O marido desvendou o caso XYZ. O fato dele desvendar o caso XYZ prova que ele era inteligente. Você não precisa dizer que ele era inteligente. Você não precisa usar adjetivos para qualificar ele.
o adjetivo vai vir, vai brotar da leitura. Isso, o próprio Quando a leitor vai qualificar, não é? Vai O adjetivar. próprio leitor, quando ele terminar de ler, quando ele terminar de ler um parágrafo em que você narra que este homem estava vendo um jogo, ou analisando lá, e ele descobriu que pela camisa, ele vai, o leitor vai falar assim, nossa, que homem inteligente. Você não vai precisar dizer. Isso. Você está entendendo? Principalmente para você e Maria, porque para Dilma é livro de memórias, ela pode fazer o que ela quiser. De preferência, não se autoelogiar, contar. Mas se ela quiser, tudo bem. Agora, você e Maria, Carla e Maria, vocês têm a obrigação de transmitir quem o personagem de vocês é, não com elogios vazios, não com babação de ovo, mas com fatos. Narrem, contem, provem. Fica lindo. Prende a atenção do leitor. Prende a atenção do leitor. Aí vocês prendem a atenção do leitor. Eu duvido que alguém que começar a ler o parágrafo do seu marido, você contando a história desse jogo, eu duvido que alguém pare de ler no meio. Duvido. Duvido. Agora, se você gastar uma página desfilando o rosário de elogios do seu marido, ninguém vai ter saco para ler, nem as filhas. É isso mesmo. Então, minhas queridas, minhas amadas mentoradas, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Amei. Então, vocês amaram? Então, eu quero uma palavra. Dessa aula hoje é qual? Deixa eu ver aqui. Aprendendo com os mestres. Ah, tá. Aprendendo com os mestres. Né? Eu quero, em uma palavra, o que vocês aprenderam nessa aula e se ela valeu a pena para vocês. Para mim foi impactante, porque me despertou, assim, me deu um aprendizado de 10 anos. Veja, eu ia começar a escrever antes que o meu marido nasceu, em tanto de tanto, sei o quê. Você me deu todas as dicas de como começar, de um primeiro parágrafo, logo prender a atenção do leitor, com um fato que cause impacto, que impressione. Que ótimo, vou saber que menos uma biografia no mundo não vai começar com fulano nasceu em. Ótimo. Pois é. Então, eu fiquei encantada. Eu não sei nem dizer, numa palavra só, eu diria que foi extraordinária. Obrigada. Nem era para tanto, não. Eu só queria mesmo saber, assim, de aprendizado, né? Então, se valeu a pena para você começar de forma impactante, que ótimo. Fico feliz. Máximo. Obrigada, Maria. E você, Carla? O que você aprendeu nessa aula de hoje? Para mim foi uma confirmação. Tudo aqui que eu estou pensando aqui de escrever para o meu pai, você confirmou para mim. Foi tudo assim. Uma confirmação de que aquilo que eu estou querendo passar do meu pai é uma ação mesmo. Não é elogios e nem nada. E essa semana eu descobri uma coisa muito linda, que o meu pai, na simplicidade dele, ele conseguiu chegar a esses 93 anos que ele completou ontem. 7 de fevereiro. Parabéns para ele. Na simplicidade dele, ele conseguiu conquistar, assim, né, um mundo para ele. É um mundo, né? É assim, muitas pessoas. Porque não tem nenhuma pessoa que, na hora que fala José Abade, que conheceu ele, não esquece, assim, tem uma lembrança dele. Então, bom, assim, é uma simplicidade. E lendo também de Guimarães Rosa, eu percebi a biografia dele essa semana. Tudo começa na simplicidade. Tudo que a gente... E hoje você também confirmou nessas aí, todas que você leu também, né? E é o que eu falei para vocês, gente, a palavra de ouro para vocês, palavra de ouro, simplicidade. Você, Carla, resumiu muito bem, assim, porque simplicidade, quanto mais simples, quanto mais objetivo, quanto mais narrado, melhor.
Você Tá. confirmou tudo para mim hoje. Muito obrigada. Então Estou tá, feliz. gente. Muito Eu acho que obrigada, eu vou conseguir escrever até abril. Então tá bom. Gente, boa noite. Dilma, você tá aí? Tá tudo bem? A Dilma saiu. Bom, então, gente, boa noite. Fiquem com Deus. Boa semana de trabalho. Para você Curtam também. bastante. Nos vemos de novo na quarta, se Deus quiser. Qual E que é o dever de casa? Qual que é o dever de casa? Caramba, não sei. Não pensei em casa. Ô, Maria, pergunta aí Já a mentora, o dever de Já casa. sei. O dever Ah. de casa vai ser me mandarem o primeiro parágrafo impactante da biografia que vocês estão escrevendo. Eu quero 10 linhas do primeiro parágrafo. Então tá joia. Perfeito. Perfeito? Mandem e postem no grupo. Tá? Tá bom. Amanhã a aula vai estar lá na nossa plataforma. Se quiserem rever, vai estar lá. E qualquer dúvida também, vai postando no grupo. Gente, eu queria que vocês começassem agora a postar bastante no grupo. O que estiverem fazendo. Gente, tem com dúvida, fiz isso, postem no grupo. Eu quero que o grupo seja agora na fase final. Vocês precisam compartilhar o que vocês estão fazendo, para eu também poder ajudar vocês, ler. Escreveu? Digita e me manda. E o dever dessa semana, eu quero receber o primeiro parágrafo impactante. E quem me mandar nasceu em eu deleto do curso. Eu caneto do curso. Perfeito. Deixa eu pedir uma coisa, Maria. Manda a foto do seu cachorro, do cachorro, para me mostrar no meu grupo. Eu vou mandar. Coloca no grupo, a família toda. A família toda. Ah, eu também quero. Manda no grupo. Manda no grupo. Eu vou mandar no grupo. Tá. Meninas, Deus abençoe vocês de todo o coração. Fiquem com Deus. Amém. Até semana que vem. Até, queridas. Beijo, amo vocês. Eu também. Deus abençoe vocês. Beijinho na Alice e no seu pai. Obrigada. Tchau.